Podemos falar que começamos bem a segunda-feira e a semana? Claro, eu acho, vocês sabem, né? Eu sempre advoguei que tinha que haver esse contato para começar a conversa. Então é muito alvissareiro, né, que o Itamaraty, como eu esperava, tivesse tomado a iniciativa para marcar essa reunião. Eu acho que essa reunião era fundamental, a gente não podia adiar mais isso, porque o efeito sobre a empresa privada é muito grande, né, tanto no agro quanto na indústria. Então, eu acho que foi alvissareira a notícia. Como disse o Haddad, foi positiva do ponto de vista da negociação e, independentemente do que saia na nota, certamente foram abertos os canais de comunicação entre o governo brasileiro e o governo americano. Era isso que estava faltando. Uma vez abertos os canais, embaixador, o que é que o senhor imagina? Evidentemente, uma divergência como a que vinha sendo alimentada desde julho, né, quando veio o tarifaço lá de 50%, ela não se resolve em poucas horas de uma conversa por videoconferência, né? Mas, desobstruídos os canais de diálogo, o que é que o senhor imagina que vem a seguir? Mantém-se a conversa no âmbito comercial? O que é que o Brasil tem a oferecer em termos de plataformas digitais, em termos de interesses comerciais dos Estados Unidos no Brasil? Minerais raros, etanol, o que é que vai à mesa a seu juízo? Olha, como nós estamos acompanhando, o ministro Alckmin manteve diversas conversas essa semana passada com autoridades lá nos Estados Unidos. Então, o que deve acontecer agora, normalmente, é que as negociações técnicas vão ser desbloqueadas e talvez o encontro presencial entre os dois presidentes aprovem o que em nível técnico ficou discutido, entendeu? Eu acho que há uma agenda clara americana e há uma agenda clara brasileira. Do lado americano, a primeira preocupação são as big techs. Isso eu acho que vai estar na mesa. O ministro Alckmin já negociou, fez uma agenda. Então, eu acho que isso pode caminhar rapidamente, né? Porque, inclusive, o Departamento de Comércio está a par desses entendimentos entre o Alckmin e as big techs aqui no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Depois, a parte comercial, há interesse americano, por causa do impacto sobre os preços, sobre a inflação, de alguns produtos que ficaram fora ainda, como o café e a carne. Eu acho que esses dois produtos vão ser isentos nessa conversa, entendeu? Isso também é interesse brasileiro. O interesse brasileiro, em primeiro lugar, é acertar essa agenda com as big techs e depois reduzir as tarifas de 50% para um número bem abaixo disso, para aliviar a carga que está caindo sobre os ombros das empresas do agro e da indústria. Eu acho que essa é a agenda básica. E há também um terceiro ponto, poderia haver um entendimento sobre as investigações da seção 301, que isso já foram feitas e se aguarda agora a decisão do governo americano. Isso também talvez possa entrar nessa negociação, mas a agenda é clara, é essa aí, dificilmente entrarão outros pontos. É claro que na agenda da 301, entre esses pontos que você mencionou, o etanol, as barreiras tarifárias, tudo isso, tarifárias e não tarifárias, que afetam alguns produtos americanos. Isso também vai estar na mesa. Embaixador, tem uma agenda incômoda aí para o Brasil, mas que vai haver uma pressão dos ministros do Supremo para que o presidente Lula aborde, que é a Lei Magnitsky, né? O ministro Alexandre de Moraes está sancionado, está sofrendo sanções severas ali, impedido de fazer operações financeiras. Isso agora foi estendido à sua mulher e há receio que, por pressões bolsonaristas, isso chegue a outros ministros do Supremo Tribunal Federal, uma sanção injusta, porque ele não se enquadra nos requisitos da Lei Magnitsky. É claro que é um tema que representa um distúrbio
nessa negociação comercial, ele pode provocar atritos, mas o senhor acha que o presidente Lula vai se esquivar de tratar desse tema, sendo que tem um interesse de um outro poder envolvido? Olha, vamos esperar a nota, né, para ver se esse tema foi incluído. Esse é um tema político. Se for levantado esse tema, o Trump pode levantar o outro tema político também, não é? Eu não sei, eu prefiro não fazer comentário para ver a nota que vai sair. Como eu disse, esse é um tema político que, se for levantado pelo governo brasileiro, pode dar margem a que o governo americano mantenha a pressão sobre os outros aspectos políticos. Pelo que eu entendo, essa reunião tratou apenas das questões comerciais. Aliás, né, o embaixador, a gente está acompanhando aí as últimas declarações do presidente Trump e as articulações dele, né? Tem um assunto que é um assunto que poderia ser tratado como polêmico entre Brasil e Estados Unidos, que é a questão de Gaza, né, da faixa de Gaza. A gente vai ao intervalo para quem está conosco na TV, mas a gente segue falando sobre isso com o embaixador Rubens Barbosa aqui, até sobre essas ações de Donald Trump e o plano dele de paz ali para a região. Seguindo aqui pelo YouTube, até queria que o senhor falasse, certamente esse não foi um assunto entre eles, né, o embaixador? Eu acredito que não. Como o senhor falou aí, o foco comercial, que é onde o Brasil e os Estados Unidos se unem, né? Agora, eu gostaria muito de saber a sua análise sobre as ações recentes de Donald Trump e o plano que ele apresentou, a ação dele que ele apresentou para conseguir a paz entre Israel e Hamas. O senhor está otimista que isso possa vir a acontecer? Primeiro, deixa eu mencionar, eu acho que dificilmente nessa conversa que houve entre os dois presidentes, o presidente Lula não tenha mencionado a proposta do presidente Trump sobre Gaza, porque isso é parte do discurso e da narrativa brasileira. E também ele deve ter mencionado a COP30, seguiu a carta e tal, não deve ter tido resposta ou não entraram em detalhes disso, mas é possível que eles tenham mencionado. Agora, com relação à sua pergunta, eu acho que hoje, né, está começando as conversas lá no Egito, intermediadas pelo Egito e pelo Catar, entre as duas delegações. Eu achei muito importante essa proposta de paz, né? Mas eu tenho algumas dúvidas se isso vai avançar até o âmbito, né, no escopo que foi apresentado pelo Trump. Por quê? Porque essa proposta que foi apresentada pelo Trump é uma proposta também de Israel, né? Não é, você viu que foi apresentado no mesmo momento, que Israel estava de acordo porque Israel ajudou a elaboração dessa nota, tanto que não há nenhum compromisso de médio e longo prazo de Israel. Há prazos e tal para o Hamas, mas não para Israel. Então, eu acho que, lendo a nota do Hamas, a resposta do Hamas, tem elementos ali que não são aceitáveis por Israel. Então, mesmo a troca de prisioneiros, né, que é o primeiro item da agenda, o segundo, a ajuda humanitária, e terceiro, a parte institucional, né, o que fazer com Gaza depois, e mesmo com a inclusão na nota de que Israel não ia ocupar a faixa de Gaza, isso é muito discutível dos dois lados, né? Israel já disse muitas vezes que não vai sair da faixa de Gaza, que vai ocupar a faixa de Gaza, vai incorporar. Então, eu acho que a primeira etapa, que é a questão dos prisioneiros, dos reféns, isso pode avançar talvez parcialmente, porque o Hamas não vai entregar todos os prisioneiros, porque eles perderiam a massa de manobra que eles têm. E vamos ver como é que Israel vai reagir nessa primeira fase. Agora, isso é só uma decisão de curto prazo. Sim. Não há outros prazos, não há compromisso, não há garantia, não há nada
para as outras partes da proposta. Embaixador, desculpa lhe interromper, mas é que acaba de sair a nota oficial do governo brasileiro sobre a conversa que aconteceu há pouco entre o presidente do Brasil, Lula, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos então aqui à nota oficial que acaba de ser divulgada pelo Palácio do Planalto. O presidente Lula recebeu nesta manhã o telefonema do presidente Donald Trump. Então, aqui está dizendo que o telefonema foi feito de Trump para Lula. Em tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos, quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro. O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. Está aqui uma informação extremamente importante. Então, o Lula pediu a Trump a retirada da sobretaxa de 40% aos produtos brasileiros e também as sanções que foram aplicadas às autoridades brasileiras, incluindo aí o judiciário. O presidente Trump, essa aqui é a nota do governo brasileiro, o presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram em encontrar-se pessoalmente em breve. Então haverá um encontro pessoal entre os dois. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na cúpula lá na Malásia e reiterou o convite a Trump para participar da COP30 em Belém, como justamente aqui o embaixador já tinha nos falado. E também se dispôs a ir até os Estados Unidos para que eles possam conversar pessoalmente. A nota divulgada pelo governo brasileiro termina dizendo que os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio Palmeira e o assessor especial Celso Amorim. Está aqui, então, o resumo do que foi a conversa entre Lula e Trump. Embaixador Rubens Barbosa conosco ao vivo aqui no nosso All News. E aí, embaixador, o que a gente pode dizer a partir da nota do governo brasileiro? O Lula pediu a Trump a retirada das tarifas brasileiras e pediu também a retirada das sanções. E a resposta que teve é que o Marco Rubio vai dar sequência às negociações. Eu acho que, como eu estava esperando, né, o tema foi comercial. Para surpresa minha, foi ele ter mencionado a retirada das sanções políticas, entendeu? O resto está perfeito, era o que a gente esperava. Agora, a preocupação minha é que, em vez de designar o secretário do Tesouro ou o secretário de Comércio, ele designou o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, que é o mais ideológico de todos eles, né? Isso aí chama atenção. Quer dizer, normalmente, ele devia ter designado o secretário de Comércio para continuar essas conversações. Agora, eu acho que ele designou o Marco Rubio porque, como vocês sabem, a base jurídica para a imposição dessas tarifas, a Lei de Emergência Econômica Americana, na sigla americana IEEPA, ela é administrada pelo Departamento de Estado, não pelo Departamento de Comércio. Talvez seja essa a tecnicidade aí da designação do Marco Rubio. Agora, a designação do Marco Rubio complica para a gente, porque todas essas sanções que foram colocadas aqui saíram do Departamento de Estado, né? Vamos ver agora como é, depois dessa conversa, como é que o Departamento de Estado vai reagir. O que você achou aí dessa nota? É que a Raquel está louca para falar aqui. Fala, vai lá. Uma dúvida técnica para o embaixador. Não lhe parece que
o Marco Rubio, evidentemente, é como o senhor diz, é mais complicado, é o mais ideológico, tudo isso, mas ele pode trazer também o secretário de Comércio, o secretário de Tesouro para essas conversas, né? E aquela sanção da Magnitsky, o enquadramento na Magnitsky, ele é uma sanção que é conduzida pelo secretário do Tesouro, não pelo Marco Rubio, né? Depende mais do Trump, não lhe parece, embaixador? Depende da diretriz que o Trump der aos seus auxiliares, né? Quer me parecer que numa gestão personalíssima como a do Trump, submetida às idiosincrasias do Trump, os assessores não farão senão o que o presidente quiser, não lhe parece? Eu acho que sim. Agora, a informação que eu tenho em relação a essas sanções é um pouco diferente dessa que você tem. A informação que eu tenho é que o Departamento do Tesouro não queria colocar essas sanções, e foi o Departamento de Estado que forçou. Essa é uma informação que eu tenho de fontes relacionadas com o Departamento do Tesouro. Então, eles relutaram muito, não queriam colocar sanções, e o Departamento de Estado forçou a mão. Então, agora eu acho, claro, eles vão receber instruções do presidente Trump. Como é tudo aprovado, por isso que eu insistia muito nesse contato direto entre os dois presidentes, porque está tudo na mão da Casa Branca. Agora, a Casa Branca vai receber as informações das conversas técnicas que vão ser feitas com o governo brasileiro, e ele lá vai tomar a decisão. A mais importante para nós, do ponto de vista comercial, é a redução dessas tarifas, né, de 40% adicional para zero, para um número muito mais baixo, entendeu? Porque a gente já tem 25%, né? A ideia é que desapareça esses 40% ou diminua ainda mais. E essa que é a negociação que o governo brasileiro deve estar fazendo. Mas o senhor acha que colocar isso na conversa pode prejudicar o Brasil? Porque o senhor falou aí desse impasse, né? O senhor trouxe apuração, adorei que ele trouxe apuração aqui também, que um departamento não queria e o outro queria que colocasse a história das sanções na conversa. O senhor acredita que ter colocado isso na conversa pode fazer com que o resultado da conversa não seja tão positivo, embaixador? Olha, não acho não, porque como vocês viram na ONU, o Departamento de Estado escreveu aquele discurso para o Trump muito duro contra o Brasil. Vocês se lembram, tinha 4, 5 linhas lá com acusações muito fortes. O Trump leu o discurso, mas o que prevaleceu foi a vontade dele, né, de sair do discurso e falar do encontro breve que ele teve com Lula, boa química e tal. Então, eu acho que não. Eu acho que, apesar de ter sido mencionada essa questão política, o Departamento de Estado e o Departamento de Tesouro vão se entender e vão levar para o Trump uma decisão. Se prevalecer a posição do Marco Rubio, o Trump vai resolver. Ele é que vai resolver, em última análise, ele é que vai resolver.